quer? Senhores! E estamos a falar de peixe graúdo. É um privilégio para mim apresentar-vos hoje como convidado uma das pessoas mais interessantes e mais úteis que Portugal tem criado. Vamos falar de coisas muito curiosas e também de segurança. O professor que se segue pode ser que ele consiga arranjar solução para alguns problemas que estamos aqui a sentir no nosso estúdio, já que ele tem soluções para tantas coisas tão interessantes. O professor Carvalho Rodrigues. Sim. Antes de mais nada, devo dizer que estou fisicamente preparado para levar uma palmada sua. Não me vai acontecer como os Luzidos. Ninguém nunca mais me vou esquecer dessa agora cena. só venho a programas com pessoas que foram testadas pelo laboratório de engenharia. Muito bem, para segmentar essas. Meu amigo, antes de mais nada, os meus parabéns, porque o seu satélite já vai no 11º ano. É verdade. Era suposto durar só 7. Só 7 e agora está-se a portar muito bem. Em pleno? Em pleno, Isso é apesar da maravilhoso. idade. Tem tratado muito bem dele as pessoas. Bom. E o que é que ele ajuda a transmitir hoje em dia? O passado. Resolve problemas em 140 estações do mundo. Ah, é? Desde locais onde são de tal maneira remotos que as pessoas têm grandes dificuldades de viver, de fazer agricultura, de fazer pecuária, e todos os dados são relacionados no mundo inteiro, vão à América, são lá resolvidos, voltam para os locais. Mas a coisa que mais me impressiona é estas suas novas funções ligadas à segurança e ao assunto do terrorismo, que é um assunto verdade. que nos apoquenta tanto. É verdade. E vai ser um belo assunto para desenvolvermos assim que voltarmos depois de um pequenino intervalo, porque terrorismo hoje em dia é quase uma preocupação que nos acompanha quase desde que acordamos até o momento em que nos deitamos. E agora voltamos a pensar nisso a cada segundo em que vimos passar o casamento. Estava presente o dia 11 de março e aquela desgraça gigantesca à Torra. Já voltamos com um momento que eu acho que vocês não devem perder com o professor Carvalho Rodrigues. Até já, obrigadíssimo. Pois, nosso convidado aqui, sentadinho ao nosso lado, o ilustríssimo professor Fernando Carvalho Rodrigues, está neste momento a ocupar um cargo interessantíssimo de diretor de programas de ciência da NATO, no quartel-general da organização em Bruxelas. É verdade. Como é que foi parar a tão distinto lugar? O meu antecessor saiu, uma senhora americana, eu concorri, eu e mais 52 pessoas para esse lugar. Eu ganhei o concurso faz 5 anos e fiquei no lugar. E tem sido, de facto, uma coisa fascinante. Porque o problema de hoje é um problema de sempre. Esta coisa de vivermos com medo. É verdade. Um medo constante. É um medo constante. Antes de cada partida, antes de cada chegada, antes de cada momento tudo, de férias. Da festa. Agora há o futebol e temos medo que haja coisas do Fátima, a futebol. fé ligada a transmissões de Fátima, havia latente aquele medo que alguém de repente fizesse. E isto, há uma coisa que as pessoas têm a percepção que isto é o ódio que as pessoas têm umas às outras, e de facto é uma coisa mais profunda, que é... Acha que o motor do terrorismo não é o ódio? Não. Qual é que conta-se o motor? É quando alguém tem o conhecimento absoluto do que é o bem e o mal. As pessoas que fazem este terrorismo moderno, que se explodem para matar uma audiência como esta, não odeiam ninguém em particular. São santos, estão a fazer o bem. Na Bíblia há uma coisa logo no início que é: quem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, por certo perecerá. E hoje nós vivemos num mundo onde o conhecimento se envenenou. A gente pode fazer vírus que fazem coisas horríveis, armas químicas que fazem coisas verdadeiramente horríveis.
O mal também está neste conhecimento envenenado que a gente tem. Mas depois está naquelas pessoas que dizem assim, eu sei, em absoluto, sem margem de dúvida, o que é o bem e o mal. E a gente tem construído um mundo, curiosamente... Quase todas as religiões defendem essa dualidade. Também a católica, à sua maneira. Há o pecado e o não pecado, é tudo dual. O castigo, o bem e o mal, o que deve fazer e o que não deve, o que é pecado e o que não é. Talvez que os católicos sejam um bocadinho mais moderados, um bocado mais suaves. Sim, é Quanto verdade. mais fundamentalista é essa crença, essa fé, mais longe se vai depois nessa... Eu tive a felicidade, entre as coisas que faço, de ter uma reunião com teólogos dos países do Mediterrâneo, quase todos, e de Harvard. E, de facto, acabou por sair um livro que se chama Violência em Nome de Deus. E, de facto, esta coisa de que da religião ter o único céu disponível, não é? A gente no futebol cada um tem o seu céu. Por exemplo, tenho o céu dos lagartos. Não é assim um céu famoso, mas cada um tem o seu. Há pessoas que não têm, não é? Eu não tenho clube, nem tenho religião, portanto não tenho qualquer espécie de céu, já viu? Também há uma possibilidade, é não ter, não é? Mas isto devia ser... Mas também não tenho vontade de matar ninguém para impor coisa nenhuma. Mas quando sinto-me espectador de toda a gente com igual fascínio. As religiões de facto deviam ser militantes desta coisa de os outros também têm uma parcela da verdade. Porque esta autoexclusão faz com que de facto as pessoas que façam o terrorismo porque têm o conhecimento absoluto do que é o bem. E nós... E têm certezas absolutas que vão ter paraísos a seguir, com descrições, não sei quantas virgens, não sei quantos, não é? Há listas, há menus das vantagens que vão colher. Mas depois, junto com isto, sem a gente dar conta, no mundo a gente está a gerar uma ideia de que é possível haver conflitos, cataclismos e que estão bem. Eu vou-lhe dar 3 exemplos de 3 filmes. The Matrix, a Matriz, The Terminator e The Lord of the Rings. Todos eles, o argumento deles todos é o Bandarra. Se ler o Bandarra do segundo rei, que é o vencedor, é o argumento deles. E qual é o argumento? É que de uma família, de uns quantos parceiros, de uma mãe e de um pai especiais, nasce um Messias que é treinado por uns iniciados e que vai salvar o mundo. E salva o mundo ganhando o bem. O mal é completamente obliterado. Como eu costumo dizer, na guerra entre os anjos e os diabos, ainda sobraram uns diabos, não é? Mas agora, se for ver o The Lord of the Rings, o último, que é o combate entre o bem e o mal, para o bem ganhar, até os mortos são alistados na guerra. E do lado do mal não sobra nada. E nós, sem querer, juntamos hoje... Não é a nossa geração foi treinada no duelo, na justa, era o cowboy, era o exército contra o exército. Agora não. Isto são filme atrás de filme atrás de filme, que é o bem e o mal, e um dos lados utiliza todos os meios para esmagar o outro, porque tem o Messias. Tem o Messias. Que lhe diz que aquela versão é que é a correta, porque não há qualquer outra hipótese. Não há qualquer outra hipótese. E nós temos treinado esta coisa. Acredita na tese dos que dizem que quando um dia um grupo terrorista chegar à energia atómica ou uma igualmente letal, começa nesse dia o final nesse dia perdemos a nossa guerra contra os dinossauros, que apesar de tudo se aguentaram cá 200 milhões de anos e nós porventura não vamos conseguir? Ou acha que vamos? Bom, a história da humanidade é uma história de sobrevivência. Mas pequenita. Mas uma história pequenita. A gente faz coisas más, faz coisas boas. Compara-nos com os crocodilos e chegámos ontem. Chegámos ontem. Nem ontem, chegámos há bocadinho. Chegámos há bocadinho. Acha que vamos durar até logo do programa? Acha que vamos durar até logo à noite? Ou vamos, neste caminho, acabar por nos autodestruir com tanta estupidez e tanta agressividade? Porque o drama está na nossa agressividade. Não, o nosso não é sermos agressivos. Nós é termos esta história que às tantas conhecemos o bem e o mal. Acha que é sobre tudo isso? É porque a gente vai fazer um exercício, os dois, que é, à medida que o nosso conhecimento científico foi avançando, vamos fazer uma conta que a gente não vai ser capaz de pôr à unidade, certo? Mas vamos fazer o exercício que é, quantos de nós é que ao longo da humanidade foi necessário o conhecimento que esses detêm
para matar a humanidade. E até à mecanização das armas e aos explosivos, era para aí a 10ª, era toda a gente, não é? Tinha que tudo estar pagado. Depois, para aí a 10ª parte, quando aparecem os explosivos. A arma nuclear é preciso um Estado, é preciso uma grande economia, estamos a falar num milhão de pessoas. Mas uma arma química, com o conhecimento e a engenharia de 1000 pessoas, faz-se. Mas agora que sabemos a linguagem química da vida, da biologia, eu seleciono 100 pessoas e fazem um vírus que a gente não é capaz de dominar. Quando o número de pessoas que tenham este conhecimento for menor, o risco é grande. Mas esse risco só é emprego quando há alguém que diz vai ser empregue porque eu sei o que é o bem. A chave disto... E esse alguém não estará por aí a aparecer um dia destes? Bem, lá no Gênesis da Bíblia diz que, não é? Se alguma vez comeres da árvore do conhecimento, não é do conhecimento, é do conhecimento do bem e do mal, por certo perecerás. A que conclusões é que vocês chegaram, ou que hipótese é que trabalhos como o vosso, que paliativos é que podem arranjar para este tipo de mal, que não seja esta loucura securitária em que vivemos todos? Agora nós construímos prisões. Sim. Cada vez que os nossos líderes mundiais querem reunir-se, não é? Que é genuíno, não vão para um hotel. Constroem uma prisão. Primeiro tiram toda a gente da cidade. Pelo menos deixam da gente pode não deixar nada. Depois vão para uma base qualquer perto da cidade. Depois põem uma terra de ninguém. Põem uma data de arame farpado, mísseis, AWACS e etc. Depois reúnem-se dentro. A qualquer ameaça de um quarto de bomba, ficam prisioneiros para o resto da vida lá dentro. Mas são as prisões mais custosas que Deus ao mundo deitou. Ontem o príncipe Filipe e a Letícia passearam numa prisão com uma grelha. E hoje casaram-se dentro de uma prisão. E do Rolls Royce em que eles andaram só tinha a grelha e mais nada. Tudo o resto era uma prisão blindada. Claro, e hoje a igreja certamente também seria uma coisa guardadíssima que nem, não é? E então aí estamos condenados a isso. Não, então, vai ser um negócio e vai ser alugar Alcatraz, o Limoeiro e outras coisas. Olha, para fazer as coisas. Pinha da Cruz vai ficar com um valor. Então estamos condenados a isso. Não estamos. Não estamos e eu sei porque é que não estamos. E porquê é que não estamos? Porque se a gente conseguir trazer alma, coração e razão para este mundo, a gente é capaz de resolver. Como é que a gente consegue trazer alma e coração e razão se cada vez mais as religiões fundamentalistas nascem imprintadas no neocórtex dos miúdos que estão agora a nascer nesses sítios? Se a gente for capaz de expandir a nossa maneira de ser, se a gente for capaz de, durante alguns anos, atrair para o nosso meio, não é para a nossa maneira de viver, é atrair para o céu que a gente está, para aquela história que os holandeses contam muitas vezes, que é, há um parceiro que aparece no céu e fica tão contente que faz uma algazarra dos diabos, até que aparece São Pedro e diz-lhe, é capaz de fazer menos barulho, porque ali ao lado está o céu dos católicos e eles julgam que são os únicos. Se a gente for, a gente vai ter que ser capaz de fazer isso. Porque essa gente é levada ao ódio por gente que tem a certeza que é o bem e o mal. Ou seja, a culpa está em ambos os lados? A culpa está em ambos os lados, porque nós também somos militantes da exclusividade. Nós temos que fazer do mundo, agora a metáfora boa cá em Portugal é sempre a bola, um campeonato de futebol. Não é? Pois. O Sporting não ganha assim muitas vezes. Pior é se alguém compra o árbitro, lá voltamos outra vez ao princípio. Não é verdade. Não. Porque mesmo quando as regras são viciadas, não existe o ódio permanente. Não existe aquela coisa que é, se eu completamente destruir o outro, eu sou o santo. A santidade é fazendo o bem. Eu, quando digo alma, coração e razão, é um bocado, porque aquilo que eu faço todos os dias quando venho cá, porque não tenho cá os alunos, esta coisa. Que de resto estão ali. Estão acolá, são onde a gente tem um programa fantástico, eles trouxeram. Salva de palmas para os jovens.
Do IAD? C'est pour moi? Bonito. Olha que giro. Vem da Câmara das Fitas diretamente. E já... Ah, muito obrigado. Ah, porque vocês usam kilt, não é? O kilt, em princípio, usa-se sem cuecas. Vocês têm cuecas? Não tens cuecas? Mostra lá. Ah! Viste? Anda só a mostrar lá na bola aquela cabeça. Vira-te para aqui e mostra o rabinhar na bola. E diferente agora, não? Também não tens cuecas? Eu tenho. Tens cuecas? Ah, que pena. Parabéns pela tua coerência. Dá-os um autógrafo depois. Isto é o prémio que nós costumamos... Fala-me aqui para este microfone. Este é o prémio que nós costumamos atribuir lá na faculdade ao melhor aluno de cada um dos cursos, quer design, quer de marketing. Muito obrigado. Que belo bigode que tu tens. Parabéns. Obrigado. Como é que te chamas? Tiago. Tiago, felicidades por o teu bigode e também pela tua mosca. E tu parabéns pela tua, como dizer... Peidola. Peidola, que diz a Dona Valena. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela vossa presença. Então estes... Aqui há muito amor e muito coração e muito futuro. Vê isso muito nos seus alunos. É, porque se a gente for capaz de trazer aquilo que é a amabilidade de estar uns com os outros para fazer design, para fazer as coisas que fazem a nossa convivência. Temos hipótese de durar mais que os dinossauros, então. E ficar cá mais de 200 milhões de anos. Pelo menos não fazer estas coisas terríveis que é acreditar que cada um de nós pode ser santo à custa de matar o outro. Muito obrigado pela generosidade da sua presença, professor. Obrigadíssimo. Até breve. Muito obrigado.